Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Hoje, pela manhã, nós tivemos aqui nessa casa uma reunião pública, um debate público sobre uma série de medidas, o chamado pacote urbanístico da Prefeitura do Rio de Janeiro. Na apresentação da proposta, na imprensa, a Prefeitura tem procurado trabalhar a ideia de que o objetivo desse projeto é combater dois problemas que nós do PSOL, inclusive, sempre denunciamos, que é a expansão desordenada da cidade para regiões sem infraestrutura, causando impacto ao meio ambiente, causando impacto social. E o outro, combater a chamada gentrificação, que é esse processo de expulsão dos mais pobres das regiões mais ricas da cidade. Nós analisamos o pacote, a bancada do PSOL tem reunido as assessorias dos nossos 3 mandatos para discutir esse processo e trouxe aqui, eu e a nossa bancada, alguns questionamentos. Basicamente o seguinte: primeiro, estranho a Prefeitura dizer que vai combater a expansão da cidade e a gentrificação depois de passar 7 anos expandindo a cidade e gentrificando. É uma mudança de orientação da Prefeitura. O que é que mudou? Analisando os projetos, parece que o que mudou foi o cenário econômico. Hoje, os interesses da especulação imobiliária, os interesses das empreiteiras, não podem mais ser atendidos da mesma maneira que foram até hoje. A gente tem visto, por exemplo, dificuldade de venderem as unidades do Ilha Pura, o condomínio que vai surgir depois das Olimpíadas na Vila dos Atletas, na Barra da Tijuca. Então, essa guinada da Prefeitura, ela é uma guinada de natureza política ou ela é uma guinada para fingir que estão mudando, fingir que estão resolvendo as críticas que recebiam e, ao mesmo tempo, mudar a maneira de atender aos seus financiadores de campanha, as empreiteiras e a especulação imobiliária? Outras questões que nós levantamos: vão haver recursos para remover a Vila Autódromo, mais de 150 milhões de reais, se eu não me engano, e para manter a população pobre na região central da cidade. Até hoje não houve investimento nisso. Vai haver? Gastarão também centenas de milhões de reais para manter a população pobre? A questão das casas ocupadas irregularmente no centro do Rio, nas regiões centrais da cidade, ocupadas irregularmente por pessoas sem moradia, pessoas pobres sem moradia. Nesse pacote urbanístico, o que parece que vai se estimular não é a permanência dessas famílias, é a mudança do uso e a mudança de quem ocupa, de quem está efetivamente morando nesse casario. Boa parte dele, inclusive, pode ser objeto de remoção de moradores pobres para instalação de empreendimentos comerciais e não moradia de interesse social. Perguntei ao secretário Pedro Paulo se há compromisso da Prefeitura em não despejar essas pessoas e fazer os investimentos necessários para manter essas pessoas nesses casarios. E também questionei o secretário Pedro Paulo, que antes de eu falar, ele disse que não há uma política de remoção na cidade do Rio de Janeiro. Aí eu peguei e mostrei aqui o livro Remoções no Rio de Janeiro Olímpico. Mostrei o mapa, né, que aqui no meu lado esquerdo está a concentração de onde as famílias saem e no lado direito a concentração de para onde as famílias são enviadas, né? É um grande fluxo, né, de remoção de pessoas da região mais rica da cidade, mais próxima ao centro, para as regiões mais distantes da Zona Oeste. Inclusive na própria Zona Oeste, dá para perceber aqui de baixo
na região onde vai ser as Olimpíadas, as pessoas sendo removidas para regiões mais pobres da Zona Oeste. O secretário Pedro Paulo me respondeu da seguinte maneira: primeiro, com uma infantilidade atroz, o secretário diz assim: não há política de remoção, há política de reassentamento. Tá bom. Reassentamento de quê? De um terremoto? De uma enchente? Não, gente. Reassentamento das pessoas removidas pela prefeitura. Queria até sugerir às pessoas ligadas ao prefeito aqui que não deixem o prefeito seguir nesse caminho ridículo de dizer: ah, não, não é remoção não, é reassentamento. Só vai faltar enfiar o sorvete na testa depois de falar uma frase dessas, né? É abusar da nossa inteligência. Acho que o prefeito é um pouco mais inteligente que isso, ele é capaz de não ficar, ele e o candidato dele a prefeito, Pedro Paulo, falando esse tipo de abobrinha, né? É uma política de remoção que já removeu mais de 20 mil famílias da nossa cidade, que se utiliza sim das Olimpíadas como pretexto. Outra questão dessa audiência pública: o Pedro Paulo insistiu que para as Olimpíadas só há remoção da Vila Autódromo. Acho que é porque está pegando mal fora do Brasil, em outros países, né? A comunidade do esporte, a imprensa perceber o que está sendo feito em nome das Olimpíadas nessa cidade. Porque na hora de falar dos BRTs, o BRT é ou não é legado olímpico? Eles não dizem que é legado olímpico? Então como é que as remoções do BRT não tem nada a ver com as Olimpíadas? As remoções em volta do Maracanã foram para a Copa do Mundo? Continuam então por quê que continuaram a fazer remoções no entorno do Maracanã depois da Copa do Mundo? Então, né, o secretário está forçando uma barra danada para tentar dizer que não há uma política de remoção. Aí outro argumento que ele usou na resposta: que esses reassentamentos são para a segurança dos moradores, quando há deslizamentos de encostas, etc. Olha, quando a família é rica, a prefeitura gasta dinheiro para remover o risco ambiental e não para remover a família. Isso é preciso ficar muito claro. O risco ambiental só é utilizado como pretexto para remoção quando a família é pobre. Eu vou até dar um exemplo concreto. Quando eu entrei na faculdade, meu primeiro ano de faculdade, uma colega minha, que morava num daqueles prédios luxuosos da Lagoa Rodrigo de Freitas, teve a casa dela destruída por uma pedra que rolou lá do Corte do Cantagalo. A pedra de toneladas destruiu a casa dela, não matou a família dela toda por acaso. Vocês acham que o prédio de luxo da Lagoa Rodrigo de Freitas foi removido por conta do risco ambiental? Não. A prefeitura gastou milhões de reais para remover o risco ambiental e manter os ricos na sua casa de luxo. Então, que história é essa? A favela da Indiana, na Tijuca, eu cansei de repetir aqui, o pretexto para remover os barracos estarem na beirada do rio é igual ao de muitas casas de classe média, inclusive da rua onde eu moro, José Gino, na Tijuca, que boa parte dos prédios da classe média ficam ali na beirada do rio Trapicheiros, igualzinho a favela da Indiana. São pretextos. O secretário não conseguiu, na minha opinião, criar aqui um discurso lógico, né, para justificar os chamados reassentamentos, para dizer que não são remoções e os reassentamentos. O secretário Pedro Paulo não assumiu o compromisso de não remover as famílias das casas ocupadas na cidade. Não assumiu esse compromisso. Ao contrário, ao invés de assumir esse compromisso, ele fez uma gracinha e encerrou o discurso dele cometendo crime eleitoral, falando claramente da sua candidatura à prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, né? Falou lá, a outra gracinha. Ele não é muito engraçado para tantas gracinhas, né? Acho que ele podia adotar um tom mais sério, acho que combina mais com ele. Não, vereador, mas apontando para mim, claro, nós temos divergências, nós não somos, senão eu não seria candidato a prefeito pelo PMDB, eu seria candidato a prefeito pelo PSOL.
Mas acho que hoje nós assistimos mais uma atividade de lançamento ilegal da candidatura do Pedro Paulo à Prefeitura do Rio de Janeiro. Só queria deixar claro o seguinte: não basta querer para ser candidato a prefeito pelo PSOL. Ele não seria, mesmo que ele quisesse.